São resultados muito satisfatórios. A protocolaridade é diversa, os hábitos são diversos, a forma com que se alimentam, ainda que temos, né, os alimentos de base, que são as suplementações, os tratamentos, né, é, excelentes. Minhas alunas apresentam proporções impecáveis. Eu considero que, né, eu já trabalhei com todo tipo de dificuldade de colocar assim, né, todo tipo de trabalho, assimetrias que pareciam incorrigíveis, tem protocolos, tem perfis que apresentam dificuldades enormes. O pior deles eu considero aqueles que têm aquela, né, barriga muito grande, não tem bumbum, geralmente panturrilhas grandes que não gostam, pouca coxa, muito tronco, tem como corrigir todas as coisas e ainda assim a gente avalia as necessidades da pessoa, o que é suportar as atividades, então a gente tenta selecionar exercícios mais adequados que as pessoas se identificam, né? Então, o que são processos cirúrgicos, o que é estar entre processos cirúrgicos, tratamentos comuns, correções estéticas, olhando o que virou clichê, harmonização facial, harmonização corporal, né? Como colocar tudo em pauta. Então, os meus alunos sempre tiveram orientações e eu sempre trabalhei acompanhando as multidisciplinares, né? As idas dos alunos em toda a variação de mercado, nutrólogo, neurologista, psiquiatra, endocrinologistas com especificidades tais, o que é, né, a nutrição e o que virou ganho de massa, só perda, né, medicina desportiva, todas essas minuciosidades que, né, ortomolecular, né, o que são entre os manipulados e entre os tratamentos desde naturais, né, o que o mercado oferece, tem que estar sempre, eu tenho a mania do supermercado de sempre olhar o custo-benefício, de ajustar, conhecendo, independente delas irem a nutricionista ou não, que são trabalhar com proporções e perguntar sobre o caro que podem pagar e não abrem mão, como os truques do barato vira, né? É um barato que sai caro ou de fato que é entender, inclusive quando temos a vida desregrada, que muitos aparentemente baratos e desleixados também não são baratos, né? O que é você olhar toda a condição de compras, de suporte alimentar, de higiene, tudo que atividades a mais sem recuperação implicam em mais gastos, mais banhos, mais recursos que às vezes se tornam abrasivos, se tornam inconvenientes, em que momento é preciso ficar sem o perfume que só passa aqui e o colo está todo sapecado, né? Coisas minuciosas ao longo do tempo, processo alérgico, ficar atento em quantas vezes lavar ou não lavar a cabeça, que são as especificidades que importam, como não perder o guarda-roupa, ajustar as condições. Aí não me importa se eu vou ficar com 2 roupas, mas eu quero emagrecer a tanto, engordar a tanto e vou pagar o preço por isso, até que ponto o meu corpo pode responder isso. Então eu tenho uma clarividência muito impostada, porque eu tive que pagar tudo ao preço do passe, eu tive que entender uma vida, desde optar a responsabilidade, que mesmo que você não pague um aluguel, sustentar uma casa implica tudo que entra e sai dentro de uma casa, que é uma transferência de responsabilidades que implique mesmo em muito mais você custear. O que você paga em trânsitos recreativos, o que é o dia do lixo, né? O dia do lixo que não é lixo, o dia do lixo, a quem atribuir lixo quando implica indisciplina de subsistenciar. Agora eu preciso computar isso, né? O que é entender a restrição? Até que ponto as coisas vêm e vão para dizer, é dia de dizer sim, é dia de dizer não. Quem é que paga? Eu mesmo pago? Eu mesmo dou valor a isso? Até onde? A quem o efeito é rebote e sanfona? É legal o corpo poder voltar ao normal quando para? O que de fato fica ainda que aparentemente volta ao normal? Por que não volta ao normal? Ou quando a gente avalia, né, o que é a dor do primeiro dia da musculação, a quem justifique mal malhar ou mesmo iniciar a malhar, praticar atividade física, ou falam treinar, né?
adquirir hábitos de exercícios físicos em categorias de hipertrofíveis, que é ganhar força, ganhar massa, definição, volume, tudo isso implica em também ganhar massa ou sustentar a massa muscular. Então o meu histórico é literalmente sobre, não são atividades paralelas, então eu vim custeando tudo isso, computando com muita fidedignidade, que é dentro da folha no salário mínimo, você se vê sem o salário, que é de fato um salário, quantas horas trabalhar para compensar, até que ponto você alarma seus leões, né? O que é baixar a gordura, custear uma coisa, ter que não poder custear. Quem pode custear, a gente tem a oportunidade de olhar riqueza descabida, riqueza cabida, cabível, até que ponto nos convida, miséria fracassada como miséria descabida, que sai caro para quem olha, sai caro para quem também não obedece, porque disciplinas minuciosas implicam em todos se retratarem perante as responsabilidades individuais, né? O que é atingir castas, intelectualidade popularizada, como literalmente elitizante, que convida como o limite de sustentar ao longo da vida, que é o platô né, que ele ascende e ele decresce sobre perdas, né, até que ponto a vida convida a morte, convida a vida, a quem justifica em transcendentalizar e em milagre comum imortalizar a sustentação do corpo, que, né, justifica a presença da alma, dicotomizável como a dicotomizável, que é retratar os trânsitos sideralizantes perante o eternizar valores que atingem um platô. Nascemos corpo e alma e morremos, perdemos algum tempo ou somos convidados a linearidades cósmicas de sustentarem até o final a mesma plenitude, ou ainda se convidar a mudanças. Quem são homens entre mulheres, mulher quer ser mulher até o final da vida, como homem até homem, porque sempre homem, porque sim, porque não. Aonde se completam, né? Aonde os unilaterais são simultâneos, isso traz todo um tratado de responsabilidades perante quem somos, entre as condições basais como as condições de pico, os valores do corpo, as suas posições. Isso fala de sexo, fala de amor, fala de trabalho, fala de sagrado, de sacramento. Em que momento temos que entender tudo isso, mesmo estando sozinhos? O que é fazer por você e entender o fazer ao outro, ou entender que o outro se perceba quando você olha para você, quando você olha pelo outro, né? O amor diário, que essas condições seriais impõem você entender toda forma de trabalho, toda forma de engenhocamento, toda forma de tecnologia, como o corpo em prioridade precisa sustentar e entender o plano da construção entre os dias, o trabalho, a ressustentabilidade do trabalho, como sustentar todas essas coisas, né? Ter capacidade neural, ter capacidade anátomo-funcional de responder a não acidentar, a explorar limites por vezes desconhecidos, né? Então eu quero agradecer a todas as alunas que compartilham as minuciosidades, que eu sei bater o olho e ver até onde avançar, até onde estabilizar. Relações de saúde e doença, de prevenção, de cura, de milagre comum, de milagre especial. Então são condições diárias, né? E aqui estamos e espero ainda poder estar por muito tempo.